Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui, a mais um conteúdo desse canal. Como você sabe, a gente por aqui traz informações no sentido geral para você. Funcionamos mais ou menos como uma revista, trazendo conteúdos diversificados. Se você já é inscrito no canal, muitíssimo obrigado. Se você passou por aqui e não gostou, tudo bem, a gente agradece mesmo assim, tá? Bem-vindo a você que se inscreveu e que acionou também o sino, para que a partir daí receba as notificações. Bem, gente, eu estou vindo até aqui nesse momento porque saiu uma divulgação importantíssima a respeito do número de pessoas que pretendem se vacinar no Brasil. Aumentou, no caso, essa percepção aí também, e há um outro número preocupante, é o número de brasileiros que veem a pandemia como fora de controle. Esses dados saíram em instantes, há pouco tempo foi divulgado pelo Folha de São Paulo, né? Segundo os números aí, o número de pessoas que pretendem se vacinar aumentou e a pesquisa foi feita com mais de 2.000 pessoas, para ser mais exato, 2.030 pessoas, e foi realizado então esse questionamento entre os dias 20 e 21 desse mês de janeiro, tá? Bem, então é o seguinte, pessoal, vamos aos números, porque perguntado sobre essa questão da pandemia, como as pessoas avaliavam a pandemia neste momento, neste recorte de tempo atual agora, o que é que elas pensam a respeito do controle, né? E aí 62% dos entrevistados responderam que percebem, no caso, a pandemia como fora de controle, 62% dos brasileiros entrevistados. Outros 33% diz que a pandemia está em parte controlada. E 3% disseram que a pandemia está totalmente controlada. Há ainda um outro número, 2%, que não souberam responder. Aqui, esses números, então, não mostram muito bem, precisamente, aquilo que nós gostaríamos de extrair da percepção dos brasileiros, porque tem uma questão aqui sobre pandemia fora de controle e uma pandemia, digamos assim, mais ou menos controlada ou em parte controlada. Por quê? Enquanto 62% dos brasileiros percebem ela como fora de controle, há outros 33%, segundo a pesquisa, que entendem ela como parte controlada. Talvez uma estratificação dessa pesquisa mostrasse para a gente exatamente como esses 33% estão pensando ela em parte fora de controle, né? Então precisaríamos saber, por exemplo, o que é que esses 33% entendem como controle dentro do que é possível controlar. Porque é o seguinte, é por causa da vacina, né? As vacinas estão chegando, e também, ao mesmo tempo, porque elas estão chegando em doses insuficientes, né? É por causa disso que eles veem em parte controlada? Ou se a percepção desses 33% é porque uma grande parte já teve Covid-19, né? E por isso mesmo eles acreditam numa situação autoimune no sistema imunológico dessas pessoas, né? O que para eles se resultaria então numa espécie de imunidade contra a doença, nessa guerra que a gente está tendo agora de informação, envolvendo aquilo que é eficaz, aquilo que não é eficaz, aquilo que os especialistas dizem, aquilo que não dizem, enfim, né? A gente lembra que enquanto o vírus se propaga pelo mundo inteiro, há uma guerra de narrativas, há uma guerra de informação, há uma guerra política também sobre esses números. Indesejável, claro, mas ela existe. Então, aqui dentro desses 33%, seria necessário, então, tentar compreender o que é que está controlado e o que é que não está controlado. Portanto, a minha visão é de que muito mais do que os 62% que responderam explicitamente aqui, que disseram que percebem a pandemia fora de controle, eu acho que esses números são maiores, justamente porque quem responde que a pandemia está em parte controlada entende que outra parte não está controlada. E para isso nós precisaríamos então saber a partir de que ponto elas percebem esse descontrole. E se esse descontrole é um elemento preponderante para que a gente possa dizer que no final das contas há um descontrole, no final das contas, né? Bem, então esses são os números iniciais, porque outra pesquisa, na verdade, outro levantamento feito ainda em relação a essa pesquisa, quer saber em relação ao número de brasileiros que pretendem se vacinar, tá? Então a pergunta é, você pretende se vacinar? Essa é a pergunta que o Instituto Datafolha fez para essas mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 brasileiros. Muito bem. Aqui, gente, o que é que essas pessoas estão respondendo? Vamos lá. Você pretende se vacinar? 79% afirmam que sim, que pretende se vacinar. 79%. Quem disse não representa aqui, né, nesse resultado, 17%. E 4% não souberam responder.
Veja que aqui aumentou o número daqueles que afirmam que pretendem se vacinar. Eu lembro que um levantamento anterior, um levantamento lá de dezembro do Instituto Datafolha, mostrava que os números das pessoas que pretendiam se vacinar, de acordo com o levantamento, no caso, ali era de 73%. Agora subiu para 79%, nem se pode dizer que é dentro da margem de erro, afinal de contas a gente está levando em consideração 6 pontos percentuais para cima, portanto não é uma simples oscilação. Agora, veja só uma questão que eu acho curiosa, tá? E que os números podem trazer de maneira subentendida ali, em relação daqueles que percebem que está fora de controle a pandemia, aqueles que percebem que está em parte fora de controle, e esse número de 79%. Veja só, voltando aos números que eu acabei de falar para vocês, 62% dizem que a pandemia está fora de controle. Outros 33% dizem que está em parte. Se você pegar uma percentagem desses que falam que está em parte, né, controlada, ou seja, automaticamente o oposto também é verdadeiro, que a outra parte está descontrolada, a gente vai chegar a um número bem parecido aí com esse 79%. Evidentemente aqui num exercício, né, apenas de subjetividade. Portanto, esse número que diz que pretende se vacinar, ele diz um pouquinho sobre essa questão dos brasileiros perceberem que há uma pandemia fora de controle, tá? Muito bem, pessoal. Aí é o seguinte, para querer se vacinar, você também, evidentemente, deve ter algum grau, né, de medo, tá, em relação à pandemia. Claro, né, o medo muitas vezes faz com que você tome decisões em relação à sua vida e às vidas das pessoas que te cercam. E aqui é o seguinte, pessoal, em relação a esse medo aí de contrair a doença, olha aqui, o Instituto também entrou nesse pormenor. E aí, 44% dos brasileiros pesquisados nesse levantamento do Datafolha responderam que sentem muito medo de contrair a doença. No caso, seria muito medo para 44%, tá bom? Veja só, 33% nesse levantamento respondem que tem um pouco de medo. Então você tem 44% com muito medo, 33% com um pouco de medo. E 16% vão responder que não tem medo. 16% respondem não tem medo. Já outros 7% vão responder que já teve Covid. Aqui há também uma dinâmica bem interessante para que a gente possa refletir nessa pergunta específica, porque o fato de você ter muito medo e de você ter um pouco de medo afirma a mesma coisa, ou seja, você tem medo, que seja pouco ou que seja muito, há um medo. E é preciso levar em consideração também o número de pessoas que têm um pouco de medo, que ao contrair a doença vê esse medo acelerar. Há também, evidentemente, uma série de depoimentos de brasileiros que já contraíram Covid e que disseram que mudaram a percepção a partir do momento que contraíram a doença, que percebeu muito mais frágil e passou a ter muito mais medo que não tinha antes. Então essa aqui entra numa questão da subjetividade também, embora tenha a resposta ali concreta das pessoas, mas quando você afirma ter um pouco de medo, isso não é a ausência de medo, ou seja, o medo está lá. E esses números vão casar também com aqueles que dizem que pretendem se vacinar, né? Eu acho interessante a gente levar esse ponto em consideração também. O fato da pesquisa dizer, num outro ponto dessa mesma pergunta, que 7% já teve Covid-19, portanto não vai responder se não tem medo, se tem pouco medo, se tem muito medo, eu acho que aqui também há um outro número para ser extraído que pode estar escondendo a real resposta do brasileiro também. Porque o fato de você já ter Covid-19 não quer dizer também que você não tem medo, você tem pouco medo, né? Enfim, que você tem muito medo, né? Aqui, dentro desses 7% que responderam já ter contraído a Covid-19, há também um percentual de pessoas que temem, por exemplo, pelos seus familiares, que temem por ele mesmo, afinal de contas pode haver uma reinfecção e a gente já viu, já está provado cientificamente casos que aconteceram no mundo, aqui no Brasil também, de reinfecção da Covid. Há casos, inclusive, registrados de pessoas em que a Covid veio essa reinfecção e a pessoa começou a responder muito mal, né? Pior do que da primeira vez quando ela contraiu, né? Então, esses elementos aqui
podem, inclusive, falar a respeito do grau de medo aqui dos brasileiros, tá bom? Então, eu acho assim, não estou dizendo que é preciso colocar o medo como carro-chefe, né? Até porque seria falsear os números, mas dizer que dentro dessas respostas que foram colocadas e o percentual que se apresenta, há também um espaço para que a gente possa explorar melhor, porque 44% respondem que tem muito medo, 33% respondem que tem pouco medo. Ter pouco medo significa ter medo também. 7% afirmam que já teve Covid, mas isso não significa que eles não têm medo, né? Ou que tem pouco medo, ou que tem muito medo. Então, há ainda um número para ser destrinchado ali. Eu diria que é muito, mas muito maior que 50% o número dos brasileiros que têm medo. No final das contas, é isso que a gente quer observar, porque o fator medo, né, ele, no final das contas, faz com que a gente tenha, psicologicamente falando também, muita gente vai falar melhor do que eu, vai também ter uma atitude defensiva, ou seja, dentro dessa atitude defensiva, você busca cada vez mais se proteger. E a proteção, neste momento, aqui é através das vacinas. Sejam elas quais foram, as de Oxford, a Coronavac, enfim, qualquer vacina, tá? Então, isso é importante, eu acho que levar em consideração. Ainda dizer para vocês que, sobre essa questão da vacina, até o dia de ontem, sexta-feira, né, dia 22, cerca de 400 mil brasileiros tinham sido vacinados já em todos os estados brasileiros, também no Distrito Federal. A informação outra positiva também, que bom, é que mais 2 milhões de doses da Oxford já chegou ao Brasil também, foram distribuídas, tá? Em relação a essa distribuição aqui, eu trago os números para você, que foi a informação que surgiu há pouco aqui, tá? Eu vou falar aqui estado por estado, lembrando, 2 milhões de doses da Oxford que chegaram no Brasil. Olha aqui, então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês o número de doses por estado. Sim, há uma distribuição por estado dessas doses, tá? Olha aqui, São Paulo tem 46 milhões de habitantes e para lá, desses 2 milhões de doses, 500 mil doses, algo em torno de 500 mil doses está indo para lá. Minas Gerais, 190 mil doses. Rio de Janeiro, 185 mil doses. Amazonas, 135 mil. Bahia, 119 mil. Rio Grande do Sul, 116 mil. Para o Paraná, 86 mil. Pernambuco também vai receber, de acordo com as informações que saíram sobre Pernambuco, 84 mil. O Ceará vai receber 72 mil doses. Goiás, pouco mais de 65 mil doses. O estado do Paraná, 49 mil doses. O Maranhão, 48 mil doses. Santa Catarina, 47.500 doses. Distrito Federal, pouco mais de 41 mil doses. Na Paraíba, 36 mil doses. No Espírito Santo, 35 mil doses. Rio Grande do Norte, 31 mil doses. Alagoas vai receber 27.500 doses. Mato Grosso vai receber 24 mil doses. O Piauí vai receber 24 mil doses também. O Mato Grosso do Sul vai receber 22 mil doses. Sergipe, 19 mil doses. Rondônia, 13 mil doses. Tocantins vai receber 11.500 doses. O Amapá vai receber 6 mil doses da vacina, o Acre vai receber 5.500 doses e Roraima vai receber 4 mil doses. Lembrando que essas doses aí são exatamente a distribuição daqueles 2 milhões de doses que chegaram, na verdade, ao Brasil já da Oxford, né? Então, essa é a distribuição, um pouquinho mais exatamente ali, tá bom? Os números um pouquinho mais quebrados ali, mas essa é a distribuição de doses que estão chegando já para os estados também. Evidentemente, a produção dessas doses, o mundo inteiro está querendo. A gente tem uma certa vantagem aqui no Brasil no que diz respeito à vacinação, porque o país já tem toda uma logística prática que o SUS já tem com o passar dos anos, ou seja, o Brasil já se descobriu como expert no centro de vacinação, tá? Então esse é um dado positivo. Nós somos uma espécie de ranking top número 1 no que diz respeito à vacinação da população. Isso a gente aprendeu, isso a gente aperfeiçoou com o passar dos anos, tá? Então esse é o fator positivo. O fator negativo é que faltam doses. Uma população de 210 milhões de brasileiros, evidentemente, precisa de dose, principalmente quando você entende que tem que haver uma revacinação, ou seja, uma segunda dose. Mas isso aí não seria um ônus só do Brasil, né? Um ônus do mundo inteiro que ainda precisa também
dessas doses e precisa de vacinação. A gente ficou meio que ali com o carro no prego durante muito tempo. Graças a Deus, então, essas vacinas começam a surgir em milhões, tá? Já surgiu a informação que houve uma liberação de mais de 900 mil doses, né? Então a gente está de olho em relação a essas doses, em relação à vacinação, que já começou em todo o Brasil, e mais essas doses agora da Oxford que chegou, que já foram distribuídas para os estados também. Bem, gente, essa é a informação que eu tenho para você por hora. A gente pode voltar a qualquer momento, hoje ainda ou em outro dia, sempre trazendo uma atualização para você, porque por aqui a gente vê um pouquinho de tudo, afinal a vida é um pouquinho de tudo, tá bom? Um abraço, se cuida e até a próxima.